Bem-vindos ao VetinCast, o podcast da medicina veterinária. Eu, Renato Bocabella, trazendo para vocês um conteúdo muito bacana aqui para o nosso meio veterinário. E hoje a doutora Débora vai conversar novamente comigo aqui. Eu tô querendo fazer Na verdade, eu tô querendo trazer ela como sócia aqui do VetinCast, tá, gente? Porque ela fala muito bem, é uma pessoa extremamente expressiva, super inteligente. Ela articula muito bem as ideias. E eu sinto falta de uma mulher articulada, assim, falando um pouco mais sobre a medicina veterinária, principalmente dentro da nefrologia, que eu acho que é um tema que está super em alta, porque cada vez mais a gente vê a nefrologia como um desafio dentro da medicina veterinária. E a doutora Débora veio aqui hoje para falar um pouco sobre alguns casos, a gente vai discutir algumas situações. Eu quero fazer ela rir bastante, porque ela está cansada, está trabalhando muito. Então eu quero trazer um pouco de diversão para ela também. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, o nosso chat fica aberto no YouTube. Então eu estou já avisando o Bruno, que está lá fazendo a edição ao vivo. O nosso chat fica aberto no YouTube, todo o VetinCast, ele é ao vivo. E nessas transmissões ao vivo, se você quiser fazer uma pergunta, alguma pergunta interessante, o Bruno vai passar essa pergunta pra gente e a gente vai conseguir interagir junto com vocês. Então a Débora tá aqui, ela já tá convidada para várias sequências de podcast junto comigo, com as amigas dela inclusive. Tô falando ao vivo porque para não falar que eu convidei em off, entendeu? Ela falou que vai trazer um grupo de amigas aqui, que você falou que... Ela falou que vão me deixar um pouco constrangido, não vão me constranger de jeito nenhum. Bem-vinda, professora Débora. Vamos bater um papo, eu tô tomando meu xarope aqui, ó. Apresentação, eu virei. E eu já posso pedir música, né? Porque 3 vezes já pede música, né? Você pede música, você quer alguma música específica? Da Sandy. Ah, da Sandy. Claro. Se a Sandy, cantora, estiver me ouvindo... Você me mandou aquelas músicas da Sandy. Você ouviu? Eu ouvi, eu comecei a gostar de Sandy. Você sabe que eu não... Assim, eu sou uma pessoa muito... por exemplo, eu tô no carro, eu venho trabalhar... E normalmente eu gosto de vir no silêncio, porque o silêncio me faz bem. Eu sou aquelas pessoas que, assim, vai num shopping center cheio, eu quero me isolar, eu tenho algum problema social, sei lá, fobia social, alguma coisa assim. E aí, eu não ouvia música, eu não tenho esse hábito de, eu vou procurar o fulano de tal. E aí você me mandou a Sandy, eu comecei a ouvir, e no meu Spotify começou a aparecer coisa da Sandy. Olha, que linda. E, cara, ela tem umas músicas boas. Claro que tem, ela tem uma voz linda. Ela tem uma voz bonita mesmo. Eu gosto só da Sandy. Ela é do muito Júnior técnica, não... sabia? Não, o Júnior eu não ouvi ainda. Não, mas não precisa. Eu gosto da Sandy. Quando você me mandar a música do Júnior, eu prometo que eu ouço e a gente conversa sobre Não, mas do Júnior eu nunca vou te mandar, porque eu só gosto da Sandy. Da Sandy, você precisa mandar mais Sandy, então. Tá bom. Vou fazer toda uma playlist. Por favor. Eu adoro suas playlists. Quando você manda pra mim, olha, ouve tal coisa. Ela é minha coaching da parte feminina. Ela sempre me manda algumas coisas legais, assim, que eu não... Tem o podcast da Camila, né? Noia Minha. A Camila, você tem 5 animais, se um deles for doente renal. Procure a doutora Camila Débora. Frender. E se precisar passar em cirurgia, por favor, me procure. Eu sou cirurgião. Mas eu gostei muito do podcast dela. Ela tem uma voz doce, né? Uma voz gostosa. Da Camila, assim. Né? Noia Minha. Noia Minha. E às ela vezes fala eu fico muito bem. ouvindo assim. e rindo na academia. Mas é um podcast muito gostoso. E é rápido. É rápido, até 20, 30 minutos. E achei muito bom. Você pode me mandar sempre. Tá tá? bom. Eu sei que você desistiu de mim. Eu vou. No WhatsApp. Pode falar. Eu vou selecionar. Por favor. Aí eu vou mandar. Vamos falar um pouco sobre rim, então. Sim. Já que a gente tá no mês do rim, é isso? Isso. Eu tô tomando meu xarope aqui para poder melhorar minha voz. Quinta-feira é o Dia Mundial do Rim, que é uma data da medicina humana que a gente trouxe, então, para a medicina veterinária, já que os animais também têm muita doença renal crônica, assim como os humanos, né? E é uma doença mais prevalente em cães do que gatos, e é uma doença ligada à senilidade. Então, envelhecer nos torna, de alguma forma, doentes renais, nós humanos e os animais. Então, é uma doença com alta prevalência, né? Altíssima prevalência. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ultimamente na medicina humana se fala muito sobre problemas digestórios relacionados a problemas neurológicos centrais. Se fala muito cérebro-intestino, cérebro-intestino. Mas a gente sabe que dentro da neurociência, a doença renal ela envolve muito a parte cognitiva, muito a parte sensitiva. Existe alguma relação neurológica com nefrológica ou urológica, enfim... Existe alguma correlação? Você falou do rim, né? Dessa parte neurológica. O rim na medicina chinesa é considerado Qi, né? É um órgão vital, é o órgão da energia. E o rim realmente é um órgão que trabalha muito. Não que os outros órgãos não trabalhem, mas o rim é um órgão que demanda muita energia.
E eu sempre falo que o rim é que manda em tudo. Quando o rim para, até a história do Papa recente, né? A preocupação dele é quando ele se tornou doente renal, caiu a filtração. Eu falei, só que parece que ele reverteu. Então, a doença inicial nem era no rim, era no sistema respiratório, mas, né, o Papa estava com pneumonia e de alguma forma o rim foi acometido. E o rim é a energia de tudo, todo do corpo. E falam muito sobre o eixo intestino-cérebro. Só que agora a gente está falando muito também sobre o eixo intestino-rim. Então, sabe-se de algumas bactérias do rim, da ausência dela, formação de cálculos, doença inflamatória intestinal. Falavam, que coincidência, ele tem doença inflamatória intestinal e doença renal. Não, não é mais uma coincidência. A gente sabe que ele fica inflamado e acaba inflamando tudo, né? E a ureia alta também causa muita alteração em sistema digestório. Mas também sistema neurológico. Também, quando ele está com uma ureia muito alta, ele tem encefalopatia urêmica. Então, ele tem redução do nível de consciência pela quantidade de toxinas urêmicas no corpo. Mas isso quando tá lá em cima, né? Sim, 500, 700. Mas eu imagino que, por exemplo, um paciente que está lá com, vamos supor, 80 de ureia, ele já deve ter alguma alteração neurológica. Porque a gente não, assim, falando um pouco sobre... o que a gente observa, a gente não consegue identificar isso de forma clara porque o nosso paciente não fala. Sim. Mas com certeza um paciente que está urêmico, um pouco, ele deve ter alguma pequena alteração. Se você conversar com um paciente diabético, por exemplo, ele começa a sentir que a glicemia dele começa a subir. Sim, ele começa a sentir algumas coisas, né? Algum e ele desconforto. começa a ter uma alteração comportamental. Ele fala, não, minha glicemia deve estar subindo. Eu imagino que a ureia deve dar o mesmo sintoma, né? Deve dar o mesmo... Eu acho que a gente falta muito na veterinária ainda em observação de comportamento em relação a isso. Mas vamos falar do dia do rim, né? Que você falou. É um momento de comemoração, um momento de alerta, um momento de informação. De tudo isso que você falou. Então, de tudo isso. Vamos começar com informação, Tá bom. Que eu acho que é algo que muita gente está aqui buscando. Principalmente com você, professora, doutora Débora, que está aqui. Você sabe que quando eu faço podcast com você, um monte de gente... ela é demais, ela é incrível. Você sabe que você é um símbolo feminino. É sério. Os Nephrolovers, por favor, eles têm que se falar. manifestem. E quem gosta da Sandy já aproveita também. Um monte de mulher. Quando a gente faz o podcast, o último podcast que eu fiz com você, um monte de mulher entrou lá. É porque ela é incrível. É porque ela é o máximo. É porque ela fala bem. É porque ela é super inteligente. Então, por isso que eu publicamente estou fazendo um convite para você participar mais aqui e criar temas seus, porque eu acho que a gente precisa dessa presença feminina com conteúdo como você tem e com essa dialética e essa facilidade de comunicação que você tem. É porque quando a gente faz o que a gente gosta, é fácil. Sim. Né? Fica fácil. Te dá prazer. Eu vejo que você tem prazer em falar. Muito. Em ensinar. E eu acho que falta a gente ter essa comunicação um pouco mais extrovertida dentro da veterinária, falando um pouco mais. Então, como o objetivo é trazer informação, eu sei que tem muita veterinária mulher que está te ouvindo hoje, muita veterinária que quer saber um pouco mais sobre você como mulher e você como médica veterinária. Vamos falar um pouquinho sobre rim, depois eu quero entrar um pouco sobre a sua vida como mulher, sobre que você vida como mãe, vida como esposa, vida como o dia a dia de uma mulher, sobre a cara, você falou da parcela, né, que é o momento da vida, né? Eu acho que toda mulher chega nisso. Sim. E eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso, e dentro do dia do rim, eu acho que a gente tem que colocar um pouco sobre quem são as pessoas que estão cuidando do rim dos nossos pets, né? Sim. Então, informações. Eu acho que o tema do podcast que a Geisa, que é uma mulher, escolheu, a Super Geisa, né? Eu chamo ela de Super Geisa. Ela não vem, desgraça. Eu falo, vamos lá participar. É uma pena, né? Eu vou ficar aqui, eu não quero, eu não vou. Ela fica toda tímida. Mas o tema hoje era sobre doença renal aguda, né? A gente estava falando sobre, acho que ela colocou lá no tema... Vamos falar sobre doença renal. Sobre a doença renal e como fazer a nefroproteção para não avançar. Perfeito. Então, primeira coisa, eu acho que todo mundo que já teve um paciente renal tem essa preocupação porque já viveu isso. Mas tem muita gente que nunca viveu a doença renal, não sabe o que é viver uma doença renal. E muitas vezes acaba se despreocupando. E a gente sabe que a parte renal, como você falou dentro da medicina chinesa, o rim ele é considerado o qi, que é um órgão que trabalha, o órgão que faz o organismo funcionar. Uma das coisas mais incríveis que eu percebi na China é que se toma água numa frequência alta e principalmente água morna. Aí eu não entendi. Temperatura do corpo? Com temperatura do corpo, temperatura ambiente. E a gente tem aqui no Brasil a tendência de beber água gelada, né? Vamos tomar água gelada para refrescar. Cara, é uma bobagem, porque quando você refresca o corpo, você bebe menos água. Você tem a sensação de que me refresquei e não preciso de mais água. E quando você bebe uma água mais morna, você fala assim, não, eu continuo com sede, deixa eu tomar um pouco mais. Isso vai facilitar. E a gente entende que beber água
faz parte de uma vida saudável para o rim. Sim, Me explica sim. como é que funciona essa questão da água e o rim e como que a gente pode trazer isso para a nossa vida do dia a dia. É que o rim é um órgão que precisa de muita água, né? É um órgão que está muito perfundido, né? Eu vou tentar não ser técnica, mas algumas palavras eu não vou conseguir. A mitocôndria do rim trabalha muito, ela precisa Você já de foi muito... muito técnica. É, Volta então. aqui, que é a mitocôndria do rim. Me explica. É a parte da célula que produz energia. Ah, muito bom. Que legal. Tem chamada oral no meio do Ela é podcast extremamente pra ativa, saber né? se eu sei a matéria. Olha que você me fez lembrar meu filho. Meu filho uma vez chegou pra mim. Pai, eu tô adorando microbiologia. As mitocôndrias, elas produzem energia pra célula. Ficou tão bonitinho você falando mitocôndria agora que eu falei, olha só. Mas porque o rim é um órgão que demanda muita energia, é um rim que um órgão que trabalha muito e precisa de muita perfusão. Tanto é que não é à toa, né? Eu brinco, claro que é uma brincadeira, que eu falo que o rim é mais importante que o coração. Por que eu faço essa brincadeira? Porque quando o coração bate, 25% de todo o sangue do débito cardíaco vai direto para o rim. Então o coração sabe que o rim precisa ir lá direto. Claro que é uma brincadeira, todos os órgãos têm a sua importância, imagina, mas é um rim que precisa de muita perfusão, então precisa manter muito sangue, precisa de água. E na doença renal crônica, aguda é quando tem algo, né, que fez uma lesão aguda, então o órgão estava bem, de repente ele sofreu um insulto, uma injúria. Então um cachorro que comeu uva, um gato que comeu lírio, um animal que teve contato com etileno glicol. Não faz muito tempo que houve o caso dos animais que ingeriram aquele biscoito contaminado por etileno glicol. Sim. E até humanos, né? Acho que não foi em São Paulo, acho que foi em Minas Gerais, que beberam aquela cerveja contaminada que vazou da máquina, né? Com metanol, não foi? Não, Etileno glicol, sim, que é uma substância para fazer resfriamento. E aí vazou da máquina, caiu na cerveja. Contaminou a cerveja. Muitos morreram, outros estão fazendo hemodiálise até hoje, E né? morre por insuficiência renal, Aguda. paralisia renal aguda. Na verdade, assim, na IRA, na insuficiência renal aguda, ou eles morrem, eu ia falar 50%, mas ou eles morrem ou eles se tornam doentes renais crônicos. Eu vou tentar deixar uma forma mais leiga. Você falou muito bonito, assim, bem técnico, inclusive. Você falou, não, vou tentar falar menos técnico. Você falou bem técnico. Quando você fala em perfusão, tem muita gente que fica meio perfusão. Perfusão, na verdade, é a quantidade de sangue que passa pelo Isso. órgão em um determinado tempo, né? Ou através de um vaso maior, ou pela pressão maior, né? Então, quando a gente aumenta a perfusão renal, a gente aumenta o fluxo de sangue passando. E o rim, ele é o filtro, né? Sim. Então, quanto mais sangue passa pelo filtro, melhor ele vai filtrar. Mas a gente sabe também que a hipertensão, que faz aumentar a perfusão, Sim. ela também não é tão saudável. Não, de jeito nenhum. E a gente entra num balanço, né? Me explica sobre esse balanço na Sim. questão de, mas se eu aumentar a perfusão, se eu aumentar a pressão, eu não posso melhorar a perfusão. E aí eu lembro na época que eu comecei a trabalhar, quando eu era clínico lá, muito tempo atrás, lançaram um produto na linha veterinária que chamava... Era um benazepril. Isso, tá? exato. E aí ele foi lançado inicialmente como um objetivo de tratamento de problema renal. Aí eu falei, mas é medicação para o coração? Não, mas ele trata também problema renal. E a gente tava bem no começo, tá? Eu acho que você não tinha nem nascido na época. Eu que já sou velho. Adorei. Né? Você é novinha, eu já sou velho. E me explica um pouco sobre essa questão da perfusão, do fluxo de líquido, do fluxo de sangue. Quanto isso é importante e como que a gente dimensiona isso num cão. E como que a gente faz, de fato, um diagnóstico mais preciso para saber se essa perfusão está de acordo com o que aquele rim precisa ou não. A perfusão, ela pode mexer diretamente em toda a hemodinâmica renal também, né? Então, um paciente que está hipotenso, ele vai ter menos sangue chegando no rim. E a gente acabou de falar que o rim é muito perfundido, né? A gente até viu o exemplo do Papa, que a gente estava conversando, que começou com uma doença respiratória. Então, Sim. se eu não tenho sangue, se eu não tenho hemoglobina carregando esse oxigênio até o rim, como que ele vai sobreviver, né? Se eu tenho menos sangue chegando. Então, uma hipotensão no transcirúrgico pode levar a um quadro de insuficiência renal aguda? Com certeza, né? Um sangramento muito importante pode levar? Claro. E por outro lado, a gente falou da hipertensão. Então, a hipertensão é tão séria que ela faz parte até do subestadiamento da doença renal. Então, a gente não fala... A doença renal tem 4 estágios e no subestadiamento a gente fala sobre hipertensão e proteinúria. E até a gente fala na medicina humana que toda pessoa que é hipertensa, ela deveria ir no nefrologista também. Sim. Para ver se ela não tem perda de proteína pela urina. Existe uma autorregulação. É que agora eu tô preocupada como é que eu vou explicar sem ser técnica, mas existe uma autorregulação. Eu traduzo pra você depois. Tá.
da arteríola aferente. Existe uma autorregulação da porta de entrada do rim. Então, para que não chegue uma pressão muito alta no rim, nem muito baixa, nem muito alta. Então, existe na porta de entrada e saída, na arteríola aferente e na eferente, uma regulação para que mantenha uma perfusão. Quando você tem uma pressão muito alta, ela pode entrar com muita força dentro do glomérulo, da estrutura do rim, e pode bater na parede do seu capilar, fazendo com que haja extravasamento, saia proteína. Sim. Perder proteína pela urina, por exemplo, é uma substância... Não dá, né? É a proteína pesada, é uma substância né? muito nobre. Sim. Não dá para perder pela urina. E o rim mesmo tem vários mecanismos para que não se perca. Então, polo positivo e negativo, para que faça uma... Reabsorção, né, da cadeia. É para repelir. Só que eu tô pensando, como é que esse verbo... ele repila? Será que existe isso? Eu não sei, eu posso Primeira pesquisar no Google pessoa, aqui. imperativo, que ele repila? Será Você que já foi um existe pouco esse além. verbo? Essa questão de gramática não, sei, é comigo, né? Vamos mudar. Então, para que afaste. Afaste, sim. Ele fala, vai pra lá. Exatamente. Tá o bom. negativo com positivo. Tem as fenestras do rim, que são bem pequenininhas. Então, se estão passando substâncias grandes por espaços muito pequenos, será que esses espaços são muito pequenos mesmo? Ou será que na hora que essa proteína está saindo, ela não está fazendo uma lesão no rim? E a lesão seria realmente pegar esse espaço e, ó, vai que eu vou passar, eu vou estourar isso aqui. Exatamente. E os outros órgãos-alvos de lesão, o rim é um órgão-alvo de lesão, mas os outros são o cérebro, então causando AVC, os olhos fazendo descolamento de retina, então ela descola mesmo a retina, né? O coração fazendo hipertrofia e o próprio rim. Então, o rim, ele é um órgão-alvo da pressão arterial. Então, é muito importante controlar a pressão. Então, todo mundo que tem pressão alta deve procurar um nefro. Sim. Tem que ver e como o tá o cão, rim. como é que a gente vai saber se o cão tem pressão alta ou não? Aferir a pressão, mesmo de rotina, mesmo que não seja doente renal, fazer a aferição de pressão, porque o cão não conta, né? A gente imagina que ele tenha uma dor de cabeça, mas esse head press que ele pode fazer, pressionar a parede pressionar a testa, a parte frontal contra a parede, será que tudo isso é pressão alta? Então tem que aferir. E a partir do estágio 3, eles podem ficar hipertensos, né? Tem uma grande relação. Porque quem controla a pressão arterial em última instância é o rim. Ele que faz o controle. Ele que é o maestro da pressão arterial. Ele que produz o hormônio, né? Se você for pegar a parte de... angiotensina, aldosterona. E a aldosterona, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, desculpa. Ele que faz o controle da pressão arterial. Que é gerida pelo... rim. No rim, exatamente. Quando cai o fluxo, a filtração, é ativado esse sistema. E esse é um dos motivos que a gente não descobre a doença renal no começo. Sim. Então a gente descobre fazendo exame, porque quando a creatinina aumenta, eu gosto de falar muito que a creatinina é um marcador fidedigno, porém tardio. Por que eu uso essa frase? Eu explico isso para o tutor. Na minha sala de atendimento tem uma lousa onde eu desenho o rim para o tutor para explicar para ele. Porque a creatinina ela só aumenta no sangue quando você só tem em torno de 25% de filtração renal. Então, quando você já fez a lesão. Já perdeu 75% do rim. Aí ela vai... Aí que ela aumenta. Caramba. Então a creatinina ela não aumenta antes que eu perca em torno de 30% de filtração. Mas a gente vai falar em torno, assim, é uma perca, né? É uma perda parcial. Parcial não, é uma perda que você pode reverter. Dependendo do caso, você consegue voltar ela a função de creatina. Porque tem alguns pacientes que sobem a creatina e depois você consegue reverter. Tá, então assim, os pacientes que têm a creatinina alta e depois elas baixam, pode ser alguma insuficiência renal aguda. Então, um paciente que estava desidratado, uma insuficiência pré-renal. Então, ele estava desidratado, perdas hídricas, vômitos e diarreia. E aí, você pode até fazer soro, você hidrata o paciente. Aumenta a perfusão. Exatamente, você hidratou, essa creatinina caiu. Então, ele não era um doente renal verdadeiro, ele teve perdas hídricas importantes, ele teve uma azotemia pré-renal, como a gente chama. Você hidratou, baixou a creatinina. Caso contrário, não abaixa. Não abaixa, porque a creatinina, ela tá olhando para o rim e ela tá me dizendo quanto de filtração eu tenho. Então, ela tá lá, ela olha para o rim e me fala, olha, tá filtrando tanto. E a resposta de quanto eu tenho de filtração vem na creatinina. Então, se eu tenho a morte dos néfrons e a doença renal, ela é degenerativa, progressiva e reversível. O néfron não regenera. Se ele regenerasse, não ia existir doença renal. Talvez então, eu quando eu fiz mestrado, eu estudei muito sobre célula-tronco, né? Meu mestrado foi com célula-tronco.
E na época tinham vários grupos de pesquisa com célula-tronco em doença renal crônica, tentando, da mesma forma como eu buscava a regeneração do neurônio, e a minha pesquisa foi exatamente sobre isso, foi sobre estudar a lesão neuronal in situ, principalmente sobre a cicatriz, que era o glioma, né? Por que você não conseguia regenerar aquela fibra axonal? Da forma como você voltaria. Então, paciente com lesão medular crônica, você conseguiria colocar uma célula-tronco, porque a gente conseguiu dividir os neurônios em placa. A gente conseguiu diferenciar a célula-tronco em neurônio. Tá. Aí você fala, pô, eu pego esse neurônio, eu ponho na lesão, por que ele não se regenera ali? E eu lembro que tinha uma série de linhas de pesquisa estudando sobre isso em rim. Né? O paciente renal crônico, que tinha uma lesão crônica do néfron, eles estavam aplicando, tentando colocar a célula-tronco, e tinha até uma pesquisa de colocar a célula-tronco direto na artéria renal. Nossa. Tentando fazer guiada por ultrassom. Eu achava, pô, que legal e tal. Porque se você faz venosa, você acaba perdendo 99% das células no pulmão. Tudo que é lugar. Tudo pulmão, não. E primeiro passa pelo pulmão. Você coloca na cefálica, coração direito, pulmão, aí ela para no pulmão, porque ela vai atuar principalmente como mediador inflamatório. E vai, tipo, 1%, 2% para o resto do corpo. E nessa regeneração do néfron, tem alguma coisa que visa isso, que chegou em alguma coisa de regenerar o rim? Não. Eu acho que se tivesse isso, os primeiros beneficiados seriam os humanos, né? Claro, o teste seria em animais, mas a primeira linha seria os humanos. E se a gente ainda vê tanta gente fazendo hemodiálise na fila do transplante, é que a gente ainda não consegue regenerar o rim. Então, a morte de néfrons vai fazendo com que essa filtração caia e a creatinina aumente. Então, a creatinina ela é o espelho de como o rim está trabalhando. Então, essa história, eu vou fazer soro para baixar a creatinina, isso não existe. Porque você está hemodiluindo, porque quem abaixa a creatinina? O rim trabalhando direito. Entendi. Ela tira a creatinina do sangue, joga para fora na urina, a ureia, faz todo o controle. Então, você só está jogando soro, você está hemodiluindo o sangue. A ureia e a creatinina continuam no sangue, só que você está jogando tanta água que está fazendo essa falsa melhor. Impressão que abaixou. Não abaixou, você está diluindo. E coitado desse rim que já está trabalhando tanto com poucos funcionários, vamos dizer assim, ainda tem que pegar toda essa água em excesso e ainda jogá-la para fora. Então, na medicina baseada em evidências, fazer soro somente porque o paciente é doente renal é grau 4, é fraca evidência. Estamos falando do doente renal crônico. Sim, então, sim, eu tenho vários pacientes que eles nunca viram soro na vida, porque eles não estão desidratados, porque o soro ele é um remédio, igual a gente toma dipirona quando a gente tem dor de cabeça e tem uma dose, uma frequência e um tempo, o soro ele é um remédio que serve para hidratar o animal. O soro não substitui a comida é a comida, o soro é hidratação. Sim. Então aí vamos fazer soro para baixar a creatinina. Aí você, tira o soro, voltou. Não é que voltou, é que você parou de diluir. Então essa creatinina ela nunca vai abaixar, porque ela está me refletindo o número de néfrons perdidos. Então não vai abaixar. E existe um fator de intoxicação do corpo também com o excesso dessa azotemia. Sim, e quando a gente faz a hemodiluição, você melhora essa intoxicação. Acaba melhorando quando a gente pega ureias de 500, né? O fósforo, o fósforo é um grande vilão na doença renal, né? O fósforo, ele contribui para o cálcio, para cair o cálcio, né? Ele atrapalha o calcidiol virar calcitriol, ele não deixa porque ele inibe a enzima, ele é uma toxina urêmica e ele está intimamente ligado com a progressão da doença renal. Só que o rim joga pra fora, né? Eu gosto de brincar. Faz tempo que eu não como, viu, Nutri? Faz tempo que eu não como. Por que a gente pode tomar Coca-Cola e comer Doritos e no dia seguinte ninguém morre? E Coca-Cola tem sódio, Doritos tem... Coca-Cola tem fósforo, Doritos tem sódio deve ter fósforo também. A gente come e não morre. Porque, graças a Deus, nosso rim tá funcionando, vai lá e joga pra fora. Sim. Então, o rim faz tudo isso. Só que o rim do doente renal, ele não faz. O Doritos, então, quando você come, sai até meio laranja, né? Depois sai... As mãos, né? As mãos, a urina, o olho fica tudo meio amarelo. Eu adoro quando o tutor me pergunta se ele pode dar ração porque ele leu que é transgênica. Ele pergunta pra mim. Eu falo, mas é pra mim que você tá perguntando? Gente, eu tomo Coca-Cola. Eu como Cheetos. Não pergunta pra mim. É triste isso, né? Não, porque a gente acaba entrando... Quando a gente vai entrar nessa questão nutricional, e eu acho que o paciente renal, ele tem muita conexão com a parte nutricional de forma coerente, né? Uhum. E uma das bases, um dos alicerces do tratamento renal é a nutrição. Sim. É alto grau 1 de evidência, né? Grau 1 de evidência. Onde você começa
a subir o seu primeiro degrau da escada do tratamento. Então, a nutrição, a gente sabe que dentro da veterinária é algo extremamente amplo, tem várias linhas, nutrição natural, alimentação, ração, enfim, existe uma variedade enorme de pessoas trabalhando nessa área. Sim. Inclusive, eu trouxe gente aqui falando sobre longevidade com alimentação natural, com carne crua, com alimento cru, e a gente sabe que é interessante, eu acho que tudo é válido a gente ouvir, entender, e já que você ouviu, ótimo, né? Porque a gente sabe que na realidade a gente acaba se baseando em evidência, né? E hoje, na questão nutricional, quando a gente começa a se preocupar com o rim, a gente sabe que a nutrição é tudo. Me fala um pouco sobre, assim, se a gente fosse pensar em preservar a saúde renal de um paciente jovem, o que a gente não poderia usar? Eu vou dar carne, eu vou dar churrasco, eu vou dar... Isso vai causar uma lesão? Isso pode virar um problema a longo prazo? Ou não? Ou eu posso dar churrasco a vida inteira pro meu cachorro, que tudo bem... Ele só vai desenvolver uma lesão renal se caso ele tiver alguma patologia envolvida. Para quem não é doente renal, não tem nada falando que comer carne vai induzir doença renal. Se isso fosse verdade, então nenhum vegano seria doente renal. Sim, não existiria. Tem vegano que é, né? Deve ter, eu não conheço nenhum, mas que não conheço nenhum que tenha doença renal. Mas se isso fosse verdade, então seria só nos tornar veganos que não teríamos doença renal, doença de Crohn, não sei se tem a ver com proteína, né? Sim. Doença inflamatória. Então, quer dizer que não comer carne, eu não vou ter doença renal se eu não comer carne? Não. Tanto é que no estádio 1 de doença renal, não tem, apesar que a perda de proteína pela urina é uma justificativa para não comer tanta proteína, para diminuir a proteína. Mas não comer carne não induz doença renal. Mas é verdade que quem tem doença renal, né, então cães e gatos, com fósforo acima do alvo e perda de proteína pela urina, diminuir a proteína, você diminui a sobrecarga dos rins. Então, sim, principalmente tem a ver com fósforo. Então, alto grau de evidências. Tem muitos artigos científicos mostrando que animais que comeram dieta renal viveram mais, 600 dias mais, muitos. E tem muitos artigos, não é um ou dois, são muitos. Então, alto grau de evidência, o uso de comida natural, feita pelo nutrólogo veterinário. Que chique. Balanceada, não é? Muito importante, né? Muito. Tem que ser tudo balanceado. Quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura ele vai comer, qual é o tipo de proteína. O peito de frango tem muito fósforo. Se o fósforo é um grande vilão e ele está intimamente ligado com a progressão da doença renal, fósforo não dá. Então, por isso que a gente tem os nutrólogos para fazer o balanceamento dessa ração. E tem que pensar qual é a necessidade nutricional desse paciente que tem 10, 15 anos. Ele está perdendo massa muscular, ele precisa de proteína, ele precisa ter músculo. Sim. Então, ou o nutrólogo ou a ração mesmo, né? A ração renal. De várias marcas que a gente tem. E você falou em gato, né? O gato, lógico, que é o animal que mais remete a gente à doença renal crônica, porque eu acho que é a tua maior casuística de paciente renal crônico. Sim. E a gente vê que os gatos, de fato, eles são pacientes que sofrem muito com doença renal. Por quê? Primeiro a gente tem que lembrar o que eu acabei de falar, que a doença renal está ligada à senilidade. E a gente hoje atende normal gatos de 18, 19, 20 anos, é normal, né? Sim. Eu já nem fico mais... No começo eu ficava, nossa, 18 anos, hoje eu já acho normal. Quando vem um jovem que eu acho estranho. Mas tem, né? Tem doença renal juvenil também. Os gatos têm só 200 mil néfrons por rim. Então, quando eles vão perdendo os néfrons ao longo da vida, então, senilidade, FIV-FeLV, PIF, uso indiscriminado de anti-inflamatório, não é que não é para tomar, mas cuidado com a dose e com a frequência, né? Sim. Tem muito tutor que ainda medica os animais. Eu atendi um gato que fez uma IRA, é um gato que morava no interior, ele foi dar uma voltinha, ele voltou mancando. A tutora deu um cataflã para ele. Putz, ele fez uma IRA, que se beleza, tornou né? não morreu, se tornou um doente renal. Então, o uso de anti-inflamatório até na medicina humana, né? Você sabe que eu conheço uma pessoa que fez transplante renal por causa de cataflã crônico, uso excessivo. Super Porque perigoso. dói o joelho, dói não sei o quê, vai dor de garganta. tomando. Adolescente, dor de garganta, a mãe dava Nossa. cataflã, dor de garganta, cataflã, dor de garganta, cataflã.
fez uma insuficiência renal crônica e teve que transplantar. Foi para fila de diálise. Nossa. Com 20 e poucos anos estava transplantando. Que triste. Triste. Porque Mas é o uso anti-inflamatório indiscriminado, né? ele tem um potencial nefrolesivo, né? Lógico. Existem alguns antibióticos que são nefrotóxicos, que a gente já sabe que eles são nefrotóxicos. Sim. Mas o anti-inflamatório, ele tem um potencial nefrolesivo. Não tô falando que não é para usar. É aquele paciente que 18 anos está É com saber dor. quando usar, né? Exatamente. Não vai usar no desidratado, não vai usar no doente renal crônico avançado. Desidratação e anti-inflamatório, nunca, né? É um X. Você falou que o gato tem 200 mil néfrons, Em é cada isso? rim. Em cada rim. Quanto que tem um cão? Quanto que tem uma pessoa? 500 mil e nós temos 1 milhão de néfrons em cada O rim. nosso rim é muito mais top que o do gato, então. Também é o nosso tamanho, né? A gente pode beber mais, pode comer mais. Não, eu brincando, né? Lógico, assim, a gente vê... quando a gente vai falar sobre cirurgia em gatos, a gente fala que normalmente o gato ele é um animal mais fácil de operar porque ele tem uma vascularização mais definida, sangra menos, etc. E quando a gente vai falar sobre a anatomia vascular do gato, a gente sabe que o calibre vascular do gato é um pouco menor. E é mais fácil de operar de fato, né? Tem muita gente que começa operando, eu vou fazer gato porque gato é mais simples. Mas tem uma relação com todo o sistema, né? Toda a parte renal, vascular, tá tudo conectado ali. E os gatos, eles sofrem mais com isso. E a gente sabe que a alimentação dos gatos ela é baseada com um índice proteico maior. Sim, porque carnívoro os estrito. felinos é o carnívoro estrito, é exatamente o que você falou. Mas você mesmo disse que os pacientes que têm uma longevidade maior, eles já têm um índice menor de proteína na alimentação, porque eles ou os pacientes que consomem alimentação renal, eles duram mais tempo. Isso já está bem definido. Então, aquele gato que come ração de cachorro, tudo bem, não tem problema. É que a ração Tô de brincando. gato tem mais proteína, mas eles roubam do cachorro também, Roubam do né? cachorro, e o pior é Sim. quando o cachorro rouba do gato, né? Também, né? É porque é muito palatável, né? É Então, muito palatável. E nessa linha da palatabilidade, existe um fator de índice proteico, né? Sim, a ração normal, elas têm alto grau de alta porcentagem de proteína, mas na ração renal, se eu não me engano, ela tem 23%. É baixo, Posso estar enganada, é um pouco menos. Aí tem agora as rações estádio 1 e estádio 2 de doença renal, quer dizer, que legal. estádios iniciais e estádios avançados. E o que muda é a quantidade de proteína e, consequentemente, a quantidade de fósforo. Porque tem alto grau de evidência o uso da dieta renal. Porque ela tem ômega 3, ela é balanceada, ela tem equilíbrio, tem potássio, às vezes, para equilibrar, mas ela tem tudo que o animal precisa, para o que um animal doente renal precisa, né? Tanto é que a gente chama de ração medicamentosa. As rações, esses E tipos o de animal ração. come isso às vezes por anos, né? Sim, sim. Às vezes eles não gostam, né? E assim, não pode ser uma verdade absoluta. Todo animal tem que comer ração renal? Depende. Não sei. Aquele paciente que vem com score 2 de 9, será que ele precisa comer ração? Será que é desse paciente que eu vou restringir a proteína? Do score 2 de 9, que ele mal está em pé? É esse paciente que eu vou tirar proteína? Entendi. Talvez eu vá deixar ele na ração sênior e fazer um quelante de fósforo. Aquele paciente que está internado, eu vou colocar ração renal na internação? Não, o paciente está internado, ele come o que ele quiser, porque o catabolismo é muito alto. Então ele está liberado. Depois, quando ele for para casa, a gente vai trocar, mas não é no dia seguinte que já é da ração renal. Deixa ele se recuperar. Ai, mas o rim, eu sei do rim, eu sei. Mas vamos deixar ele ganhar massa? Vamos deixar ele comer? Viver, né? Nutrir. Depois a gente troca? Você sabe Então, que você falou uma coisa interessante agora e eu tenho duas perguntas, na verdade. Duas perguntas que eu acho interessante, porque quando a gente vai conversar com um nefrologista humano, ele vai falar que o seu rim esquerdo está com 70% de atuação, o seu rim direito está com 30% só. Como é que o cara consegue saber o quanto que cada rim está produzindo? Essa é a primeira pergunta. Tá. Não esquece, tá? Tá. A segunda pergunta é assim, eu vivi uma época do ketosteril, que é aquela medicação, aquela vitamina que vinha dos Estados Unidos, aquelas que na verdade ele se assemelha como se fosse um catalisador, né? Ele pegava aquele resíduo proteico, aqueles derivados de amônia que iam para o sangue, se ligavam, transformando numa nova cadeia de proteína, tirando aquele efeito de intoxicação que você tem. Eu tô ruim da voz, né? Nossa, minha voz tá piorando. E... Strepsis. Nossa, eu preciso de mais xarope, eu tô achando. Gente. Eu tô precisando... tô no meu xaropinho aqui. E aí? Como é que tá essa... Porque eu lembro da época do ketosteril, você pegava um paciente renal crônico, a gente pegava o paciente lá com 4, 6, 8 de create, começava a medicação, baixava para 2,5, 3. É sério.
E você Eu acho conseguia que ele manter. tava muito desidratado. Tava porque desidratado. Não é possível. Mas se Acho usa que o não é ketosteril, possível. porque faz tempo que eu não ouço sobre Eu não isso. sei, eu nunca usei. Nunca usou? Não, eu nunca usei. Desculpa, Ai, como nem é sei boa qual empresa a que faz. ignorância Não, é eu não uma sei, eu benção. nunca usei. Porque todo remédio que a gente usa, a gente tem que pensar aonde que ele vai agir e o Sim. que ele vai fazer. Ele te falou do Benazepril, ótimo, Benazepril. ótimo momento para que eu tinha pulado. Sim. O Benazepril, ele age na arteríola eferente, ele vasodilata a arteríola eferente. Eferente. Então ele pode ser usado para proteinúria, não é que toda proteinúria tem que usar, né? Tem origem pré-renal, renal, pós-renal, fisiológica, patológica. Então, mas ele age, mas assim, todo doente renal vou fazer Benazepril. Mas se ele vasodilata a porta de saída do rim, como eu chamei, arteríola eferente, se eu fizer num doente renal estádio 3 ou um paciente com a creatinina muito alta, na hora que eu abrir, vai cair a filtração. Então, estádio 3 ou 4, a gente vai entrar com o Benazepril, vai lá pra cima a creatinina. Eu vejo muito isso com a minha amiga cardio. Às vezes ela entra com o Benazepril, ela fala, ai, Dé, fritei o rim. Entrei com o Benazepril, a creatinina foi pra 4. Eu falo, tira o Benazepril. Puta vida. Síndrome cardiorrenal, ela não tem o que fazer, sim. não dá pra Sim, é uma ter balança. edema. Sim. Mas, então, todo remédio que a gente usa, para que ele serve? Aonde ele vai agir? Aonde ele vai? Não é porque está escrito aqui, esse remédio serve para este paciente, ele pode tomar agora o Benazepril, o que está com 5 de create? Não. Talvez eu tenha até que tirar o Benazepril. Segurar o Benazepril. Eu lembro da última vez que eu conversei com algum cardiologista sobre o Benazepril, ele falou, não, o Benazepril ele não é um vasodilatador, ele é um normodilatador. Eu falei, tá, me explica. Ele falou, não, porque quando você tem o problema cardíaco, você começa a ter vasoconstrição para poder manter a pressão. E quando você usa o Benazepril, ele normodilata, não é que ele vai vasodilatar. E eu acho que é o que você falou, ele vai normodilatar a artéria aferente. Exatamente. Facilitando a passagem. Exatamente. Diminuindo o... Você quer me servir? Pode vir aqui, tá pra mim. Eu tô precisando de... Eu tiro da câmera. É que eu preciso de água, gente, que minha garganta tá seca. Pode colocar o meu xarope de guaco. É ressaca. É xarope de guaco. Não, eu preciso tomar guaco. Eu tô ruim da garganta. Cara, eu não sei o que aconteceu, minha voz tá sumindo. E sexta, né, que a gente gravou conteúdo, ele filmou uns 10 casos lá da clínica. E eu me empolguei e falei, porque tinha uns casos bem legais de fazer. Aí eu falei, cara, eu preciso de um xaropinho de guaco e água, porque senão eu vou... Tem que tomar Eu não vou chocolate conseguir. quente. Chocolate quente? É. Eu tentei, mas não deu certo. Eu tô de dieta. Chocolate quente é bom. Xaropinho de guaco. Mas vamos voltar lá pro Benazepril. Quando a gente fala sobre essas medicações, e eu tava falando do ketosteril, que é um complexo vitamínico, de fato, assim, foi real, eu vivi isso. A gente fazia essas medicações e, de fato, o paciente ele dava uma melhorada. Ele melhorava tanto na questão clínica quanto na questão dos resultados laboratoriais. Mas é o que você falou, você como nefrologista, Master Débora, nunca usou? Não, porque, agora eu fiquei assim, preocupado. eu acredito que esses remédios ele tenha, sei lá, potássio, vitamina B12, que os doentes renais são poliúricos e perdem vitamina B12 pela urina, vitaminas do complexo B, ele tem a ômega 3, que tem alto grau de evidência no tratamento de doença renal. Então eu acho que o conjunto faz o animal melhorar, mas que o ketosteril vai tratar a doença renal, a gente está falando de uma doença progressiva, degenerativa e Sim, irreversível. irreversível. A gente só trata para evitar o avanço, ou que o avanço seja feito da forma mais lenta possível. Sim. Então, é como se a gente fizesse uma ponte muito longa entre o estádio 2 e 3 ou entre o estádio 3 e 4, que na medicina veterinária são 4 estádios, na medicina humana são 5 e o quinto é A e B. Então, a gente faz com que avance de forma mais lenta. Você aprendeu lá na faculdade de medicina isso aí, né? Eu aprendi na minha pós de nefro, Nossa, mas agora agora- na faculdade de medicina eu Você tá ainda não revendo cheguei isso? nessa matéria. Você já tá não, porque eles vão fazer... eu gostei disso aí. Mas eu aprendi Que bonitinho na minha você falando na minha pós de nefro Que legal. veterinária. Mas quando eu tiver essa aula da nefro humana, eu vou responder. É? Eu já respondi. Semana passada tinha uma dúvida, ninguém sabia. Eu falei, vou responder eu. Veterinária lá falando... que Respondi, legal. assim, legal. bem baixinho. Falei. É. Aí ele falou, fala Veterinária mais já é alto. nível Eu falei, 4. aí na terceira vez eu respondi alto. Ele, é isso. Eu falei, Eu vou fazer... Por que você não faz medicina? Você devia fazer medicina. eu já pensei nisso, É. em fazer medicina para fazer nefrologia. E eu pensei nisso faz 2 semanas. E aí? Só que eu não vou entrar na USP, porque eu não vou ler agora Química, Física e Biologia Delta Lógico C que sobre vai. Delta V, nem lembro, é isso? As fórmulas. Ah, Deus me livre. Não. Como assim? Não Inteligente, gosto. você ia bem. Não.
Então vamos voltar pro ketosteril. Então eu Você acredito nunca se que seja interessou por isso. ele? Não, por ele não. Eu uso nutracêuticos. A quitosana, que ela é um outro quelante de fósforo que vem do crustáceo, né? Também serve como quelante de fósforo, além do Pepsamar, do hidróxido de alumínio, do Renagel, que os humanos usam, né? Então é ótimo e precisa, né? O fósforo Precisa alto. fazer, sim. Precisa. O fósforo tem que ficar rigidamente dentro do controle, porque ele está intimamente ligado com a progressão. 1 miligrama por decilitro acima do alvo diminui a expectativa de vida em 12%. Então tem que Caramba. fazer o controle do fósforo. Porque ele tá. E aí você faz o controle do fósforo semanal, mensal? Troca a dieta e quando o fósforo está um pouco acima do alvo, troca a dieta, depois de 30 dias repete o exame. Senão, já tem que entrar direto com um quelante de fósforo. Caramba, o quelante você usa o Pepsamar. Sim, é o que eu às tomo vezes quando eu não não- tô bem também. Eu tomo Pepsamar, é verdade. Mas tinha uma pastilha, tá tudo certo também. Só que ele tem que ser dado imediatamente após a refeição, senão ele perde a função de quelar o fósforo. Imediatamente após. Até 15 minutos após, senão você perdeu a função. Ele vira a função de antiácido. Antiácido, sim. Ele perde a função de tirar o fósforo e jogar pelas fezes, porque o fósforo é eliminado pela urina. Entendi. Então, mas se o rim não está trabalhando direito, a gente vai mimetizar o papel do rim. Então, a gente E ele pegar o Pepsamar, ele vai captar o fósforo dentro da com luz. alumínio, vai pegar o fósforo e vai fazer essa ligação e fazer com que saia pelas fezes. Que Ao legal. invés do rim, né? Porque o rim não está conseguindo. Você não usa o rim pelo fósforo e o fósforo é muito pesado pro rim. Entendi. Ele não consegue eliminar. Que aula, adorei. Eu adoro essas O aulas que você rim me é dá. incrível. É incrível. O rim, eu posso estar falando uma besteira, mas eu acho que é o único órgão que pode ser doado em vida que tem um aparelho que faça a sua função. O rim, ele tem um aparelho que faça a sua função. Sim, seria hemodiálise, né? Sim. E na veterinária, gente, como é que tá essa questão da hemodiálise? O pessoal fala de hemodiálise. A gente vê que tá aumentando Sim. as diálises, a gente tá cada vez mais aprimorando, acho que a técnica. Porque eu lembro que quando começou a hemodiálise, era um negócio meio, putz, foi pra hemodiálise e morreu, ou ficou um tempo na hemodiálise e depois acabou morrendo. E nos humanos, eu vejo a hemodiálise muito na rotina, né? Eu tive pessoas que passaram por hemodiálise, desde tratamentos oncológicos até não só para facilitar a vida do rim, mas putz, eu vou aplicar um quimioterápico pesado nessa pessoa e isso vai acabar sobrecarregando o rim. Então eu já faço a hemodiálise antes de fazer o quimioterápico para poder facilitar a vida do rim, para poder conseguir combater um câncer, combater alguma coisa. Na veterinária a gente não usa isso dessa forma. Não. Só respondendo uma pergunta sua que eu esqueci, a cintilografia renal é o exame que mostraria quanto tem de filtração renal em cada rim. Então eu não sei como eles sabem quantos por cento tem só no olho, eu não sei. Mas você faz pela Amanhã eu vou perguntar é um para o marcador professor. molecular, né? Mas a cintilografia mostra exatamente quantos por cento tem em cada rim. E aqui no Brasil a gente só tem no Rio de Janeiro. O único lugar que faz esse exame é no Rio de Janeiro. Não precisa de anestesia Pra geral. animal. Para animal. O único lugar no Brasil é no Rio de Janeiro. Cara, que legal, né? Aí você pode saber quanto você tem de filtração exato. Então, se você precisa, por exemplo, fazer uma nefrectomia, a sua decisão pode ser baseada nisso. E eu tive um caso de uma paciente que me encaminharam, alta suspeita de carcinoma renal. E ela já estava no estádio 3 de doença renal. Só que o rim que era maior era o rim acometido. E se eu tirasse o rim que filtra mais? Porque carcinoma tinha que fazer nefrec. Sim. E se o rim, justamente o acometido, fosse com a neoplasia? Então, a cintilografia poderia me ajudar na decisão. Claro. Só que a tutora, assim, mas tinha que ir pro Rio com o gato, ela acabou, não sei, não fazendo, não voltando. E acaba onerando demais, né? Ficando caro. Mas temos o exame. Entendi. O exame. Dá pra saber. Dá pra saber, sim. E não precisa tomar anestesia, dura 4 minutos. Exame 4 minutos? Da hora que ele injeta até a hora que ele sai. Porque é um contraste molecular, né? A cintilografia. Ele não é nefrotóxico e eu sei que depois ele... é que eu tive isso no congresso de nefro que eu fui agora em agosto. Nossa, foi muito legal. E eu fiquei assim... Eu fiquei maravilhada quando ele falou de cintilografia. Eu li tudo, peguei o papel, fiquei... É sua cara. Eu amei. Eu amei isso. Eu amei. E depois acho que ele aplicava furosemida, então ele vê o tempo de preenchimento e o tempo de esvaziamento. Quanto tempo leva pra sair. Mas não era, claro, não é nefrotóxico, né? Sim, tipo, igual quando você vai fazer uma toma, alguma coisa, que você tem que usar um contraste mais pesado. Aproveitando o link da tomo aí, da nefrotoxicidade de alguns produtos, eu uso muito a tomografia para poder estadiar alguns tumores, para estadiar algumas lesões medulares, alguns problemas ortopédicos. E a gente sabe que o contraste ele é
Nefrotóxico. E hoje se fala muito pouco, inclusive, do controle dessa nefrotoxicidade pós-tomografia. Né? O veterinário, ele, fez a tomografia, beleza, vamos lá, vamos fazer a cirurgia. Mas muitas vezes a gente usa até o exame pré-tomo como pré-cirúrgico. Sim, Né? sim, Mas sim. fez a tomo agora, vamos lá para a cirurgia porque estava boa a função renal antes da tomo. E eu já tive caso de paciente que foi para a cirurgia e acabou desenvolvendo uma agudização, vamos falar, Isso, é agudização. agudizou Mas é assim mesmo que a a gente parte fala. renal e a gente acabou até perdendo o paciente por um problema renal agudo. E, assim, depois pensando em todo o processo, é errado a gente fazer uma tomografia contrastada prévia da cirurgia sem fazer uma função renal depois disso. Exatamente, Né? exatamente. E tem que ficar na fluida. Depois não acabou o exame, pode pegar suas coisas e E vai pra vai casa. embora. Fica na fluida pra gente tentar jogar isso mais e rápido se for um pra paciente fora. que vai passar por um procedimento cirúrgico, é importante refazer essa função renal. Sim. E hoje não se tem como protocolo usar essa conduta, né? De, o paciente fez uma tomo, por exemplo, eu hoje mesmo avaliei 2 tomos de neoplasias hepáticas, eu opero bastante fígado. E uma das coisas que eu peço é não vamos repetir essa função renal para ver como é que tá, porque o contraste, ele não captou muito contraste nessa formação, mas vai passar por uma cirurgia hepática. Vamos ver como é que tá de novo essa função renal. Quem que faz essas condutas? Você, por exemplo, você chega a orientar, olha, repete a função renal antes. Vai limpar a boca, que é muito importante, né? Boca doente, rim doente. Então, a doença periodontal e a doença renal estão ligadas. Então, é um doente renal, vai fazer a limpeza, 5 a 7 dias depois, vamos fazer uma função renal mais simples. Depois que ele passou pela anestesia. É como se eu perguntasse pro rim, tudo bem? Você ficou 1h30 anestesiado, tá tudo bem? E depois do uso do benazepril, se a gente sabe que o benazepril ele pode aumentar a creatinina em até 20%, ele mexe em toda a hemodinâmica renal, todos meus pacientes, de 5 a 7 dias após o início do benazepril, todo mundo tem que fazer hemograma, ureia, creatinina e potássio, porque pode aumentar o potássio. Eu preciso que o rim me conte se tá tudo bem. Você não faz proteína, você não faz relação proteína-creatinina Não, urinária? faço também, pra saber, né, se é baixo também. Mas não é só fazer o RPC, não é só o exame de urina. Eu tô te perguntando mais porque eu gosto de melhorar minha conduta quando eu converso com você, que é sempre uma aula. Não, mas eu tenho que também ver, porque vai que a creatinina dispara. Então, talvez eu preciso rever a dose, rever a frequência. Eu sempre começo uma vez ao dia, né? Nunca começo, vamos com tudo na dose máxima 2 vezes ao dia. Não, né? Você vai adaptando, vai adaptando o paciente. Exatamente. Aí melhorou, não mexeu nada e melhorou o mínimo. Então, agora eu vou aumentar mais um pouquinho, né? Porque depois, se eu fizer uma ira, depois como é que eu pego esse rim de volta? Não pego, difícil, às vezes, né? E é difícil, é um trabalho e é árduo e muitas vezes você demanda um custo muito alto, né? Sim. De internação, fluxo, etc. E a hemodiálise é um custo alto, mas é uma realidade. E a gente faz nos doentes renais crônicos agudizados ou no que está em injúria renal aguda. O crônico não dá, porque senão ele faria que nem humano, né? Dia sim, dia não. 4 horas por dia, porque os humanos fazem hemodiálise dia sim, dia não, ficam 4 horas na máquina. Sim, dormem, existem né, outros, né? Às vezes fazem noturna, sai do trabalho, dorme lá. O cão e o gato não pode morar no hospital com um catéter, né? Catéter central, né? Vai assim pra casa. Difícil, uma vez eu passei tubo num cachorro, ele chegou em casa, o filhotinho foi brincar, arrancou o tubo. Ela chegou em casa com o tubo esofágico, ele já foi lá, o pastor... que filhote de pastor já é desse tamanho, né? Ele falou, arrancou. Ai, meu Deus do céu. Não tem já como, imaginou né? um catéter? É difícil. Não tem como, tem que ficar no hospital. Você falou uma coisa muito interessante que eu queria explorar um pouco mais sobre saúde oral, saúde renal. E já que a gente está no mês do rim, né? A gente está comemorando. Quinta-feira, hein? Dia Mundial do Rim. Dia Mundial do Rim. Pelo amor de Deus, mandem os parabéns via Instagram para a doutora Débora. Doutora Débora, graças a você. É tipo o aniversário dela. É em abril, mas é tipo Quem quinta-feira. estiver ouvindo o podcast tem a obrigação de mandar uns parabéns. Quinta-feira, eu vou esquecer com certeza, tá? Porque eu sou péssimo nisso. Vou te bloquear. Não, Se você não sempre me mandar, vou te bloquear. Às vezes você me manda umas broncas assim, eu falo, gente, ela tá me dando bronca. Nunca mais vai ter música da Sandy. Não vai mandar mais nem podcast, nem música da Sandy. Eu me sinto mal, às vezes eu falo, eu não tô fazendo a minha função como amigo, eu preciso compartilhar mais coisas. Eu vou te mandar umas coisas de bonsai pra você refletir. Por que tá mandando coisa de bonsai? Pra você sair da caixinha. Então. Tá. Bom, vamos falar sobre saúde oral e saúde renal. A gente sabe que a saúde começa pela boca, lógico. Você falou que o rim é um órgão que degenera com o tempo e a gente sabe que é um órgão que quanto mais tempo passa, pior ele fica.
Não tem como melhorar o Ou seu é o rim. envelhecimento, né? É um A taxa de envelhecimento filtração normal. pelo envelhecimento. Pra mim, o rim e a articulação é muito parecido. Tem gente que fala assim, mas a articulação vai voltar ao normal. Não. A sua articulação só vai piorar, só vai envelhecer e cada vez mais vai ser mais difícil você ter mobilidade. Pro rim é a mesma coisa. Com a vida, se você não cuidar direito, vai sofrendo lesão, vai sofrendo injúrias, né, renais, Isso, pequenas injúrias que somadas... que somadas chegam a uma disfunção renal. E a boca, ela é considerada uma injúria importante. Por quê? A doença, se você pensar, a doença periodontal é a única doença que você pode evitar, né? Porque a doença renal você pode evitar? Não. Um câncer, você pode evitar? Uma doença cardíaca, você pode difícil, evitar? né? Você pode não usar muito anti-inflamatório, você pode não, sei lá, doença cardíaca. Beber pouca água, vai beber muita Pro coração, água. não sei como é que você evitaria. Comer muito colesterol, comer muita gordura. Torresmo. Então, Pastel e torresmo. então, você poderia mudar sua alimentação. Agora, a doença periodontal é a única que você pode evitar. Escovando os dentes, né? Passando fio dental. Passando fio dental, ainda chega Indo no no dentista, dentista. toma uma bronca. Oh, aqui não tá passando Não, fio meu dental. dentista só me faz elogios. É? É, meu dentista é ótimo. Nossa. Nossa, Renato, faz 8 anos que você não vem, seu sorriso tá bom. Eu falei, "Ai, que bom." Brincadeira, meu dentista é muito bom. Depois eu te dou o contato dele. Eu não vou mais na Tati? Não, pode ir na Tati, tá bom. Eu tomei bronca da Tati. Reclamou do último Mas dente. você tem um sorriso bom, bonito. É. Mas me fala qual é a sua doença odontológica. Imagina o mediador de inflamação. Imagina quanta bactéria tem aqui. Por que mediador de inflamação as bactérias da boca? O que Porque elas... aqui tem muita bactéria e isso faz um processo inflamatório, aquela gengivite, aquele sangramento. A perda do dente é a última coisa. Muita gente fala, ele não tem os dentes porque é velhinho. Não tem dente, ninguém perde dente por idade. Perde-se dente por doença periodontal. Tanto é que falam que a nossa geração não vai usar dentadura. Não, porque graças a gente a Deus. escova o dente, vai no dentista, né? Sim, Passa fio dental, sim. toma aquelas broncas. A gente não vai perder dente. A mesma coisa os animais. Eles não perdem dente por idade, perdem dente por doença periodontal, porque a bactéria vai corroendo lá o ligamento O até alvéolo, cair. o ligamento alveolar. E é vai verdade. perdendo. Então imagina quanta bactéria tem, quanto mediador de inflamação, aquela gengiva sangrando. Isso vai para a circulação. Tem um artigo mostrando de uma bactéria da boca que foi achada no rim. Então, às que vezes, legal. isso sim pode abaixar a creatinina. Você limpa a boca do animal, a creatinina baixa. Você tira o processo inflamatório. Para 1. Sim. Mas exatamente, Vai pra você tira o processo inflamatório. 4,2. Pode melhorar. Então, cuidar da boca é muito importante. E eu pego umas doenças periodontais que eu falo, mas como que chegou nesse nível? Aí tem aqueles mitos, né? Igual Começou soro ontem. abaixo o rim. Não pode anestesiar porque ele é velho. Ai, gente. Cara, é triste isso, Eu né? tenho que respirar. Não mas- pode anestesiar porque ele é velho. Quer dizer que se ele quebrar a pata, ele vai ficar assim pro resto da vida. Como assim não pode anestesiar Mas eu porque ele é ouço velho? isso muito ainda, sabia? Eu ouço muito. Não limpa a boca. O meu cachorro, o Cauê, limpou a boca. A última vez que limpou a boca, ele tinha 17 anos. Não pode anestesiar porque ele é velho. Então, e uma coisa importante, eu não trouxe, acho que nenhum odonto aqui, aí você me fez lembrar eu acho que eu não trouxe nenhum odonto, mas... Ou se eu trouxe faz muito tempo. Mas, limpeza oral em cão. Tem muito cliente que fala assim, mas ele limpou faz o quê? Uns 2 anos e já tá ruim de novo. Gente, é normal, é uma vez a cada ano e meio, no máximo 2 anos, né? Porque o cachorro não fica lá escovando os dentes, passando fio dental. Deveria, né? Nós deveríamos escovar os dentes. Mas tem cachorro que abre a boca, fala, vem cá, passa aqui. Mas eu sempre falo, quando eu atendo filhote, é raro, mas quando eu atendo filhote, um animal novo, eu falo, escove os dentes desde pequeno. Cria o hábito desde pequeno. Ele tem 4 meses. Ai, que bom. Então, a partir de agora... É que eu ainda faço clínica geral. A partir de agora... Eu gosto muito. Comece a escovar os dentes do seu cachorro. A partir de agora. Cria o hábito desde pequeno. Pra você, quer dizer que nunca mais vai limpar a boca? A gente não escova o dente todo dia e faz limpeza? Sim. Então, escove os dentes todos os dias. Ainda mais quando come comida, que aumenta o tártaro. Sim. Cria os hábitos. Não é que é fácil. Não é. Não tô falando que é uma coisa fácil. Mas precisa criar os hábitos. Então, no limpar. próximo cachorro que você tiver, Começa a fazer. Começa a E fazer. gato, tem alguma relação de doença periodontal com... a doença periodontal em si... É que Em a si gente é não toda. vê gato com aquelas bocas, né? A gente vê gengivite, estomatite, aqueles Não, cai, complexos, né? Aqueles complexos de... Faz aquelas lacunas na raiz do gato. É absurdo Também aquilo. é que eu vejo muito mais em cachorro, né? Gato, às vezes, eu vejo aquela fístula perto do olho. Sim. Mas é mais em cachorro. E York, né? Aqueles cachorros que têm a boca pequenininha. Bem pequenininha, sim. Né? A York perde tudo, né? Os incisivos de York. E é muito interessante, porque uma das coisas que eu fui estudar
na questão anatômica era entender a função dos dentes, né? E o cachorro ele não usa os dentes mais para nada, né? Eles engolem inteiro. Né? Eles engolem inteiro porque a função deles de dente é incisivo, corte, canino, apreensão. E quarto premolar e molar seria para cortar o pedaço do alimento, porque eles não têm maceração, né, em nada, eles não maceram o alimento. Sim. Então eles cortam o alimento e deglutem, tanto que eles comem coisas grandes. Grandes, inteiro. Por isso que cachorro tem... saboreia. Não, por isso que cachorro come muito corpo estranho. Né? Tem gente que fala, mas por que o cachorro come isso fácil? Porque o cachorro ele tem a habilidade de deglutir grandes pedaços mesmo. Nós humanos não. Você pegar 2 cápsulas de remédio, você colocar na boca, você não consegue engolir. O cachorro Cara, o cachorro pega uma bola de tênis, ele engole inteira, né? Então... Chupeta, né? Tem cada coisa que se tira... Nossa. Esses dias, já que a gente tá se divertindo um pouco, esses dias eu tirei uma bolinha, sabe aquelas bolinhas que você coloca uma ficha de R$1 e pega na padaria, assim? Ah, sim! Então, eu fui tirar um tumor hepático. Olha que interessante esse caso. Eu vou compartilhar com você. É uma Golden de... acho que 8 anos, 9 anos, ela veio para fazer uma cirurgia hepática encaminhada por uma veterinária com uma neoplasia, fez ultrassom com microbolhas, aí pediu uma tomo, aí a gente identificou uma formação grande no fígado, algumas pequenas espalhadas e uma formação no baço. E nessa tomo foi descoberto um corpo estranho no estômago, que estourou, né, na tomo, faz aquele brilho na tomo, você vai olhando a tomo assim, de repente o corpo estranho ele explode, porque ele é bem radiopaco, né. Aí vi a tomo e falei, tem um corpo estranho no estômago. Mas ela não vomita, ela não tem nada, não tem processo obstrutivo. Mas o objetivo era o fígado. Daí eu chamei o Guilherme, que faz a patologia transcirúrgica. Falei, Gui, eu tô com um caso aqui que eu tô achando que é benigno nessa formação. Ele falou, não, mas o linfonodo tá aumentado, isso já deve ser metástase. Bom, beleza, a gente abriu, tirei o fragmento, tirei o lobo hepático, mandei para ele. Ele fez o corte histológico, eu fiquei de olho no baço aqui, dei uma olhada, falei, não, o baço tá bonitinho. Fui tirar o corpo estranho, uma bolinha dessas de R$1. Com uma maçaroca do lado. Aí ele falou, Renato, benigno aqui, não tem nada de malignidade, é uma hiperplasia benigna. Dá uma olhada no linfonodo. Olha o linfonodo, realmente, um linfonodo grande, bem inflamado, aquele sistema linfático todo envolvido no estômago, assim, tava bem bonita a parte linfática, os ductos linfáticos bem bonitos. Aí fechamos, terminamos a cirurgia, tipo, na melhor das hipóteses. Cheguei lá com a tutora, falei, olha, eu tirei isso aqui do estômago dela. Ela falou, nossa, acho que faz uns 5 anos que ela tá com isso no estômago. Nossa. Porque a bolinha tava até meio digerida. Aí eu falei, então, provavelmente, essa inflamação toda que ela tem aqui é por causa dessa bolinha que ela comeu há 5 anos. Nossa. Ela falou, será que esses arrotos que ela dava de vez em quando com um cheiro muito pútrido é por causa dessa bolinha? Eu falei, pode ser, sim. Super interessante o caso, né? Então, muitas vezes o que está na nossa cara ali, falando que, olha, isso aqui é um tumor, isso aqui é maligno, não necessariamente é maligno. E eu acho que no rim, muitas vezes a gente acaba levando um pouco para esse lado. Isso vai dar uma insuficiência renal aguda, toma cuidado e tal, como o uso do corticoide, como o uso de anti-inflamatório. Mas a gente sabe que o uso controlado dessas medicações não tem um efeito tão negativo, né? É que hoje em dia a gente usa, tirando os ortopedistas, né? Eu uso pra caramba. Então, mas a gente não usa mais tanto, né? A gente usa de 3 a 5 dias com o paciente hidratado. Mas você tá falando de 3 a 5 dias o Maxican. No máximo, né? No máximo. Corticoide, quanto tempo? Eu não tô vendo nenhum motivo pra usar Maxican mais do que 5 dias. Não, Maxican eu não gosto de Maxican. Vou ser muito sincero. O Meloxicam, pra mim, é uma molécula anti-inflamatória que tem muita gente que usa. E eu sou... não usa. Tem tanta coisa melhor aí. Vamos usar um carprofeno, vamos usar um galipram, vamos usar... né? Tem muita coisa melhor. E como anti-inflamatório de tecido mole, eu gosto muito de corticoide. Sim, eu uso bastante. Eu acho que ele é bem... Bexiga, doença inflamatória intestinal, porque é muito comum eu atender. Ele é doente renal e tem doença inflamatória intestinal, que a gente sabe agora que não é uma coincidência. Sim. E toma um corticoide. Eu mesmo prescrevo 30 dias lá, né, com o desmame. Prednisolona. Eu acho com o desmame. E realmente melhora, né? Mas eu vou deixar o gato todo... Às vezes o gato vem pra mim porque a creatina tá alta. Aí você olha, ele tá todo inflamado. E esse gato vomita? Vomita. Com que frequência? Todo dia, há 3 anos. Mas todo dia ele tudo desidrata inflamado, um pouco. né? E aí você entra, você trata a doença inflamatória, a creatinina cai. É milagre? Não, eu trato uma Bengal e eu não faço muito clínica, eu faço pouco. Mas tem uma Bengal que eu trato assim. Tá com creatinina alta, ultrassom, tríade felina. Tá com doença inflamatória. Prednisona, o xaropinho, 3 mg por ml lá, do Predsim. E, cara, ela baixa a create, ela realmente melhora comportamento, melhora atitude, melhora tudo. Inflamado, né? É muito interessante isso. Pancreatite é a maior causa de ira. E acho que pancreatite entra com corticoide, né?
Sim. Eu entro. Antibiótico não, né? Porque Mas eu é sei que tem, asséptica. eu sei que tem gente que gosta de meloxicam Não, eu acho que tem. eu aprendi com a minha amiga Natália Gastro, A gasta que corticoide. que é corticoide. Eles usam muito corticoide, É? né? Então, mas eu acho que o uso de corticoide, ao meu ver ainda, eu fui num otorrino que eu tava com o ouvido meio tapado, ele falou, não adianta você ficar usando, eu gosto de tomar profenide, biprofenide, que é o cetoprofeno. A gente Sim. usa muito pouco na veterinária Em gato cetoprofeno. usa. Usa cetoprofeno, né? Não usa, mas... Então, eu gosto de usar em mim. Eu gosto do cetoprofeno. E aí, ele falou, não, usa corticoide. Eu falei, ei, meu Deus do céu, eu vou ter que tomar mais incha, né? Eu vou ficar inchado, vou beber mas mais pouco água. tempo, né? Pouquinho, Acho que você precisa usar muito pra ficar inchado. Então, 2, 3 dias, não. a gente vê muito como reflexo do uso de corticosteroide o aumento da poliúria, polidispsia, Sim, lógico, né? sim, pelo aumento sim. da ingestão de alimentos e Parece a até ingestão uma de água. diabetes, né? Mimetiza um paciente diabético. E tem paciente que tem às vezes tá no pezinho da diabetes lá, você dá um empurrão, né? O problema é tratar com corticoide aqueles pacientes que têm problema de pele, depois eles estão com síndrome de Cushing. Você pega muito Hiperadreno. Cushing associado à doença renal? É que quando eles formam muito cálculo de oxalato, uma das coisas que a gente tem que investigar é doença endócrina. Então, hiperadreno e cálculo de oxalato andam de mãos dadas. Mas muitos relatos de tomou cortisona a vida inteira. O veterinário sempre fez. E aí o Depomedrol? Ai, quero morrer. Você sabe que eu não uso há muito tempo Depomedrol. Gente, Mas agora, sabe, para. você não gosta? Não, pra quê? 15 dias? Cê é Pra que doido, fazer né? medicação durante 15 dias? Pra quê? Faz aos poucos, né? Tudo bem, tira com a mão, mas depois trata a pele, vai descobrir o que é pele. E tem muita gente que difícil. usa, né? Pra caramba, Depomedrol. Usa. É Pra gente fazer aquele fechamento bonito do Dia dos Rins, né? O mês do rim, quinta-feira, todo mundo vai dar parabéns Beba pra Débora. água. Beba água. Não, Ave Maria, eu esqueci que eu ia te perguntar. Puta merda. Falou Caramba. palavrão no podcast. Não posso falar palavrão, desculpa. Eu ia te perguntar um negócio, esqueci. Vamos fazer algumas recomendações básicas. Paciente jovem, com que idade que ele tem que começar a estadiar o rim? Eu gosto de, a partir dos 5 anos, né? Talvez se for um shih tzu, pode começar um pouco antes. Isso, ainda bem que você falou. Era isso que eu ia perguntar. Ótimo. Por que shih tzu forma cálculo renal e uretra? Qual que é a base fisiológica disso? Existem algumas raças que são mais predispostas a formar cálculo, né? Shih tzu, Lhasa, Spitz, eles formam mais cálculo de oxalato. 50% é do metabolismo. Sim. E os outros 50% a gente tem que buscar. Então, o cálculo, ele é o sintoma de uma doença, ele não é a doença. Toda vez que a gente vê um cálculo, a gente tem que procurar quais são as doenças de base. Então, oxalato de cálcio, você vai procurar aumento do cálcio no sangue, e vai procurar hiperadreno, como a gente falou, hiperpara. Então, a primeira coisa, né, não é pra... Shunt porto-sistêmico. Shunt faz cálculo de urato. Urato. Então, cada cálculo te direciona, né? Então, estruvita, eu vou pensar em infecção urinária, oxalato, uma lista de doenças endócrinas, doenças metabólicas. Urato, eu vou pensar em shunt. Então, cistina, quando você tirar um cálculo, castrado. ou quando você fizer um exame de urina com cristais, faça avaliação de sedimento para poder identificar a causa O cristal não necessariamente é doença, mas o acúmulo de cristais pode dar origem a uma pedra, mas o cálculo você tira e manda para análise. Sempre, né? Sempre. E no laboratório específico, para fazer análise esses quantitativa e qualitativa em legal. camadas. Como é que é o nome mesmo? Litolab. Litolab, achei muito em legal. Porto Alegre. Você manda para lá. Muito Então não bacana. pode ser Qualquer laboratório. Não, porque ele tem tudo. E aí, eu trato o quê? Qual que é o núcleo da pedra? Onde começou a pedra é o núcleo. Do que é o núcleo? É um cálculo simples, composto ou misto. E essa informação não vem. A gente podia fazer um podcast só sobre cálculos, Eu né? adoro cálculo. Eu vou trazer um geólogo. Eu adoro A gente cálculo. faz uma parte de minério junto com cálculo. Porque sabe uma coisa que eu até hoje não entendi? Tem uma história de cálculos de vesícula biliar em bois que são coletados no frigorífico para mandar para a China para fazer remédio. Você já ouviu falar disso aí? Não é de urso? Sei lá, Tanto me é que falaram o que era de remédio boi. não é, acho que de boi não é de bom, coitado. Não, o Ursacol, você tá falando que é... Mas não tem alguma coisa que eles induziam em vesícula de ursos aí depois tiravam? Não, eu sabia Será? eu ia te boi? perguntar isso. De boi, o cara fica no frigorífico, quando aparece cálculo em vesícula biliar, ele tira e manda, e é um negócio que vale mais que ouro, assim. E serve pra quê? Pra fazer medicamento, não sei exatamente o que é, pra medicamento. Não sei o que é, qual a base, não sei nada, assim. Eu ia te perguntar pra saber, já que você é uma pessoa curiosa e você vai estudar isso agora. Não sei, coitado, não sei.
Bom, Não sei, esse eu não sei. então beba água. Check-up, a Check-up, partir dos 5 5 anos. anos, a partir dos 8, 2 vezes por ano. Avaliação cardíaca. Também. 8 anos, né? 2 vezes por ano. Ah, porque um ano para um animal de 8 anos é muito tempo, né? Ah, Descobrir... Ultrassom de abdômen. Sim. Não, o exame de urina é importantíssimo, né? A urina é o espelho do rim, então tem que fazer exame de urina, exame de sangue, ultrassom. E quanto mais cedo a gente descobre a doença, mais tempo você tem para fazer o manejo, né? É melhor descobrir no estádio 1 do que no estádio 4. Sim. Porque você pode, ainda tem mais coisa, né? Quanto mais para frente você descobre, quanto mais avançada a doença, menos coisas você tem para fazer. Legal. Então, check-up. Sintomas. O clássico é vômito e perda de peso. Tá. Apesar que é muito Mas o inespecífico, vômito né? e perda de peso, ele já é mais o... É muito. Isso, é final do estádio 2. Para gato é final do estádio 2, início do estádio 3. Para cão já no meio do estádio 2. Mas apesar que vômito e perda de peso é. Qualquer página do Tratado de tem que Medicina estar de olho, Interna né? é. Então chegou- Mas isso é o clássico. Chegou um paciente com vômito e perdendo peso, um pouco de anorexia, Tem que investigar Tem que o rim. ver, checa o Investiga rim. tudo, mas investiga o rim, né? urina e bioquímica Exame de renal. Exato. Legal. Sim. Ultrassom E- para ver a morfologia, né? Só para fechar, alimentação. Você tem alguma predileção ou para você tanto faz? Uma boa ração ou um bom alimento natural? Tanto faz, mas se fizer comida natural tem que ser feita pelo nutrólogo, balanceada. Não é, né? Ah, o cachorro da minha vizinha come arroz, cenoura e frango. Não. Sim. O cachorro da sua vizinha é o cachorro da sua vizinha. Tem que suplementar, tem que dosar vitamina B12, tem Então que dosar cálcio. esse negócio de dar frango na ração, Até pode, mas e os outros? Quantos de frango? Sim. E quanto tem que balancear, né? Tem não, que e você falou balancear que tudo. o peito de frango é rico em fósforo, Tem muito né? fósforo. Então, para o doente renal, às vezes, quando tá numa situação, a gente fala, melhor o peito de frango, melhor comer o músculo do frango do que o próprio músculo. Sim. Mas para evitar o avanço da doença renal, a gente tem que diminuir a proteína, consequentemente o fósforo. Então, Tem que não tomar dá pra cuidado. comer. Aí come coxa sobre coxa, né? E por último, quando que a gente vai trazer suas amigas para fazer o próximo podcast, que vai ser engraçadíssimo? A gente vai se divertir muito. Eu vou mandar mensagem para elas. Por favor, então eu fico Pode aguardando deixar. essa data pra gente combinar o próximo. Pessoal, essa foi a doutora Débora, super doutora Débora. Eu sei que muita gente é fã dela, todo mundo me escreve, manda lá no direct no Instagram. Ai, doutora Débora, eu amo Deus. ela é demais, ela é incrível. Eu chamei ela para fazer mais episódios comigo, porque ela é muito comunicativa, ela é muito inteligente, fala muito bem, expressa muito bem. E uma coisa que é Nossa. muito interessante, que eu acho que é muito legal nela, ela traz um pouco da conexão de várias especialidades junto com a medicina interna, que é a medicina, né, real, é a forma como a gente pensa na medicina, como ela acontece de fato. E lógico, ela é especialista em rim, está estudando lá na Faculdade de Medicina Humana, para poder entender mais sobre rim, trazer isso mais para a veterinária. E cada vez mais ela tem melhorado a condição da nefrologia aqui na nossa medicina veterinária. Então, obrigado novamente pela Obrigada, Rê. participação. Obrigada pelas É palavras, sempre um nossa. prazer. Obrigada. Espero em breve Sim. novamente. A gente se divertiu, deu risada, foi ótimo. Sempre, Eu né? não tô com a voz muito boa hoje, mas pessoal, espero vocês no próximo Vetcast, sempre trazendo um conteúdo muito bacana para todos vocês. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.